Meu nome é Victor Farinelli, sou subeditor e repórter de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. E hoje nós vamos falar do pós-enchente. É verdade que a tragédia no Rio Grande do Sul ainda não acabou, porque as chuvas ainda podem voltar, segundo os especialistas, mas já se está discutindo o pós-tragédia, ou seja, como reconstruir as cidades, ajudar os afetados e algo também muito importante, que é criar uma estrutura para evitar que fenômenos desse tipo produzam uma destruição nas proporções da que estamos vendo atualmente. Nesse último aspecto, chama muito a atenção o exemplo da China, que enfrentou grandes inundações no século passado, até que mudou suas políticas e passou a contar, por exemplo, com um Comitê Nacional para Controle de Inundações e Situações de Seca, né? Em uma matéria recente que nós publicamos em Ópera Mundi, nós mostramos que, graças a essas políticas, o país asiático conseguiu conter as enchentes em mais de 1.000 cidades durante o ano de 2023, mesmo se tratando de um ano em que se registrou o maior volume de chuvas no país, que dobrou o volume de chuvas do ano anterior. Podemos dizer que a China é um modelo a ser seguido pelo Brasil nesse sentido, e um Brasil que quer instalar uma política de prevenção no futuro? Ópera Mundi vai analisar esse tema no programa de hoje com os seguintes convidados. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Também teremos hoje Hugo Albuquerque, jurista, editor da Autonomia Literária e da revista Jacobina. E também contaremos com a participação de Amanda Arumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, a USP, e secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes. Além do meu boa noite às nossas ilustres convidadas e convidado, eu trago aqui a primeira pergunta do programa, que é a pergunta que dá título à edição desta quinta-feira de outubro. Como a China se preparou para as enchentes ao longo dos anos? Como o país se tornou uma possível referência em um tema tão importante na atualidade como é o enfrentamento às mudanças climáticas? Com a palavra, Ana Prestes. Boa noite. Boa noite, Vitor, Amanda, Hugo, todos que nos acompanham aqui hoje, ao vivo, ou que ainda vão acompanhar no programa gravado. Bom, muito do que nós sabemos agora de como a China tem se preparado é por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, cada um aqui tem seus temas de estudo. Eu, por exemplo, a minha área não é especificamente a área ambiental ou da hidrologia ou da questão climática. Nós fazemos aqui muito um apanhado político, geralmente, sobre essas questões. E aí era o que eu queria dizer. Muito do que eu aprendi foi através de um dos artigos, justamente esse que o Vitor, acho que o Vitor chegou a mostrar na tela, né? Um artigo muito bom que está no Ópera Mundi. Outro dia até nós comentamos sobre ele em um outro programa aqui do Ópera, que é o Roda Mundo, que nós fazemos segunda-feira. E eu lembro que a gente citou esse artigo. E ele tem dados impressionantes. Por exemplo, segundo esse artigo, 329 milhões de chineses, de um total de 1,47 bilhão, estão diretamente expostos a riscos substanciais durante as enchentes que ocorrem uma vez a cada 100 anos. São aquelas enchentes mais fortes, mais impactantes e que historicamente ocorrem na China. Também me deu um outro dado aqui, que das 640 cidades que estão sujeitas a inundações, cerca de 77% da população que vive nessas áreas vulneráveis estão nessas cidades, estão na China, né? Ou seja, grande parte das cidades vulneráveis no mundo inteiro,
possibilidade e risco de inundação estão na China. Então, a China ela tem desenvolvido mecanismos e ficou muito famoso o termo cidade esponja, pelo menos nesses últimos dias aqui no Brasil. É a primeira vez que eu, inclusive, entro em contato com essa terminologia. Acho que daqui a pouco a gente vai poder falar mais, meu tempo está acabando, mas que eu acho muito interessante, porque o que os especialistas falam é que a China olhou para a natureza, como a natureza lida com a absorção da água, e está tentando mudar pavimentação, está tentando mudar uma série de características de várias cidades que estão mais sujeitas, justamente para que elas possam corresponder a esse movimento que é da própria natureza, da forma como a própria natureza lida com grandes volumes de água no solo. Então, os nossos solos são muito impermeáveis, né? Então, tornar o solo mais permeável, uma série de intervenções que eles têm feito. Ok, obrigado, Ana. Com a palavra, Hugo Albuquerque. Problema no microfone aí. Não, estava desligado. Agora sim. Bom, boa noite, pessoal. A China ela tem um histórico de luta contra enchentes. A China é uma civilização lá com seus 4.600 anos que ela nasce na beira de rios, com plantios comunitários integrados por redes de comércio fluviais. Então, os primeiros imperadores da China, que são figuras míticas históricas, eles são considerados os dominadores das águas, porque o esforço da civilização chinesa nascente era como organizar o país ainda agrário, um início de civilização ali, com suas cidadezinhas muradas, para que ela se inserisse no ciclo das enchentes. Isso está lá nas discussões sobre os imperadores míticos históricos, Yao e Shun. Isso vai atravessar a história da China. A construção da matemática chinesa, o urbanismo chinês em tempos antigos, inclusive com o Feng Shui, que tem sua dimensão esotérica, mas ele está ligado a práticas materiais. É uma das práticas, saberes práticos chineses mais antigos, né? Você tem de construir a cidade num lugar adequado, que esteja, de certa forma, alinhada com os fluxos de água. Isso é milenar. E aí a gente vai ter essas figuras, grandes líderes chineses, nas dinastias lá da China descentralizada ainda, que tinham grandes ali líderes, grandes imperadores e duques e nobres que eram matemáticos, como o Duque Tizhou. E uma matemática, que é o estudo do cálculo, não existe bem a palavra matemática em chinês, mas tem o termo estudo do cálculo, que eram figuras ligadas a esse tipo de pensamento, a dialética, o I Ching é um livro de matemática também, e tudo passa pela ideia de fluxo e da ideia de rio. Tudo isso que eu estou falando a China tem uma história antiga de construir barragem, construir canal, prevenir enchentes. Isso avançou e retrocedeu em vários momentos, mas a gente vive digamos, grande revival de uma política de organização hidrológica na China, junto às políticas ambientais do presidente Xi Jinping, que ele olha para todo aquele grande desenvolvimento econômico que a China tem passado de 49 para cá, acelerado nos anos 80 para cá, e aquilo trouxe uma consequência. Então, a gente tem vivido aí 10 anos de uma revolução ambiental que implica na questão do planejamento urbanístico, na questão da hidrologia, na questão das barragens. Então, a China é um dos lugares que mais tem a ensinar ao Brasil e ao mundo, sobretudo por sua experiência milenar e pelo seu desenvolvimento de uns anos para cá, nesse contexto do governo do presidente Xi. Muito obrigado, Hugo Albuquerque. Com a palavra, Amanda Harumi. Vocês me escutam? Agora sim, estava meio congeladinho. Tava cortando. Bom, boa noite. É importante destacar o exemplo da China, porque a China também
é uma proposta de sociedade diferente, pelo menos isso que a gente está tentando aprender sobre a China. E levar em consideração que as mudanças climáticas e tudo que a gente está vivendo sobre essa crise, elas são resultado do processo capitalista. Então, acho que essa questão do socialismo científico, de como a sociedade hoje ela é guiada, né, pelas decisões do Partido Comunista, tendo a compreensão desse socialismo de mercado, também coloca a China nessa capacidade de planejamento, inclusive da economia de projetamento, mas a gente tem que lembrar, foi até colocado no chat, que a China ela é um país super poluente, né? Além de ter todas essas questões geográficas, né, do impacto das mudanças climáticas no seu próprio território. Então, as metas da China têm que ser na busca de transformar, né, tanto a questão da transição energética, hoje uma economia muito dependente de carvão. Então, a China ela é um exemplo por ter essa relação com a ciência, a economia de planejamento, se coloca no mundo, no debate político mundial, como um país em transição, que pretende mudar a sua estratégia de planejamento de produção, mas fica a pergunta para a gente, né? Se essa alternativa da China hoje ela é suficiente para atingir as metas, porque, querendo ou não, a gente está falando de também um país super poluente. Então, acho que o tema da crise ambiental, da crise climática, é um desafio tanto para o modelo capitalista, que já comprova para a gente que não tem capacidade de solucionar, então, como conduzir essas crises, mas a sociedade chinesa, com o socialismo de mercado, também tem esse desafio. Então, como a China vai fazer sua transição, como vai deixar de depender tanto da energia do carvão, e esse planejamento de novas cidades. Nós precisamos muito aprender com a China em colocar a ciência e a capacidade do Estado de planejamento na frente do debate político. Claro que isso acontece na China por conta do seu processo revolucionário, político, interno, mas no Brasil hoje a gente vê que esse é um tema de disputa, né? De disputa política. Então, o que vai ser feito com o Rio Grande do Sul, qual o planejamento, como será dada essa reconstrução, é um debate politizado hoje no dia a dia do Brasil, sendo que nós deveríamos estar tomando essas decisões pela ciência, né, que é o que a China mostra para a gente, colocando alternativas como essa de cidades esponjas, mas também de planejamento urbano. Né? Acho que não precisa de tantas inovações científicas. A gente sabe que no Rio Grande do Sul teve um descaso, né, um descaso do Estado em relação ao planejamento urbano. Então, acho que talvez essa é a questão que a gente pode destacar da China, mas também um debate a ser acompanhado, né? Obrigado, Amanda. Vamos para a segunda pergunta da noite, que é sobre um modelo chinês. Se esse modelo que tem dado certo para reduzir os impactos das enchentes na China poderia ser seguido pelo Brasil. Há condições de se aplicar aqui as mesmas políticas que deram certo por lá? Se não, quais seriam os obstáculos? Com a palavra, Hugo Albuquerque. Olha, eu acredito que, no primeiro momento, a China teve uma guinada política em vários sentidos, e nesse sentido também, de alguns anos para cá. Mas, mesmo antes do presidente Xi, teve uma política de investimento em infraestrutura que não parou. Né? A China ela foi transformada e um investimento em infraestrutura sob controle estatal, né? Um investimento público e organizado de forma pública. Isso, não, claro, gerou muitos impactos no primeiro momento. Não é a China o único país que exclusivamente passou por esse problema. Ninguém conseguiu se desenvolver sem gerar poluição. Talvez alguma nação que venha se desenvolver no futuro consiga desenvolver uma tecnologia. A diferença é que a China, ao chegar a um patamar de um PIB per capita médio, graças à sua forma de organização, ela conseguiu tomar providências. Embora a China esteja dominando o topo de certas tecnologias, a gente não pode se esquecer que ela tem um PIB per capita em termos reais apenas um pouco acima da média mundial.
Ele é bem menor ainda que o americano. O medo que os americanos têm da China, o que é? Da escala. É um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. População quase 5 vezes maior que a americana. É uma população 7 vezes maior que a do Brasil, num território semelhante a Brasil e Estados Unidos. Então, é um país muito populoso. E enfrentou todos esses desafios. Mas, graças à sua enorme escala e graças à sua forma de organização, ao contrário de muitos países, ela consegue bancar uma política ambiental que envolve infraestrutura também. E ao contrário do que se passou no Rio Grande do Sul, um desinvestimento causado por um tipo de dívida que foi acumulado na ditadura militar e que virou um problema para encabrestar o estado do Rio Grande do Sul. Isso é um eterno problema gaúcho, os gaúchos sabem, quem estudou orçamento nacional sabe também, porém todo mundo achava que não ia dar um problema, e deu um problemão, porque o prejuízo para o Brasil, pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, que é o quarto maior PIB brasileiro, é enorme, e tem consequências econômicas, vai ter consequências sobre a inflação, vai ter consequências sobre o crescimento do PIB. Então, não investir no meio ambiente custa caro. É uma coisa que na China se percebeu do governo do Xi, onde quem tinha essa posição mais verde tomou essa posição, fala, vai custar caro. Se a China não fizer largos investimentos, se não plantar árvores como plantou uma Irlanda nos últimos anos de árvores, cuidou dos lagos, despoluiu muita coisa, é líder em células fotovoltaicas, que estão sendo sancionadas pelos Estados Unidos. A energia solar chinesa está sendo sancionada, né? E tem investido em várias áreas, o carro elétrico, e tem buscado aquilo que talvez seja a solução no mundo, que é a fusão nuclear. Mas é o contrário do que o Brasil fez, né? Obrigado, Hugo. Com a palavra, Amanda Arumi. Estava até procurando a pergunta aqui. Qual era o tema mesmo? Sobre se Os modelos, né? O modelo chinês. Isso. Se as políticas que foram aplicadas na China deram certo lá, podem ser aplicadas no Brasil, e se não, quais seriam os obstáculos? Acho que a questão da China que a gente deve destacar é essa capacidade de planejamento, como o Hugo disse mesmo. Na pandemia a gente viu isso, né? Que a China ela conseguiu utilizar a análise da ciência, respeitar o projeto do Estado e tomar uma medida emergencial que parecia totalitária no início, mas que depois mostrou muito mais lucrativa, porque a economia chinesa foi a economia que conseguiu sair rapidamente da crise do Covid-19. E acredito que essa é a lógica que a gente deveria adotar para o nosso país, que o investimento em ciência e tecnologia para prever e para evitar problemas sociais, ele é barato, assim, que é um investimento que a gente tem que colocar como prioridade. Então, acho que o governo Lula, como um governo que se propõe a cumprir uma agenda global de defesa do meio ambiente, e também está em busca do desenvolvimento econômico, deveria tentar entrelaçar, né, esses dois objetivos, um desenvolvimento, não vamos falar de desenvolvimento sustentável, porque esse termo já desgastou muito e a gente vê poucos avanços, mas um desenvolvimento que respeite a ciência, né, e a questão da mudança climática como realidade. Isso já não é um debate do futuro, a gente já está vivendo os danos dessa consequência. A China, eu já destaquei, né, a questão política do socialismo, o socialismo científico, que parte da lógica do materialismo histórico, então apresenta metodologias para organizar a sociedade, muitas vezes próxima dessa questão científica. O Xi Jinping, acho que a gente pode dizer que ele tem uma virada mais verde, mais ambiental, e ele coloca em debate a questão da civilização ecológica, que seria a mediação, a harmonização da relação do homem-natureza e também da relação da capacidade da ciência e da inovação de trazer soluções, de pensar coisas novas. A China, ela é inovadora em si, o seu projeto socialista de mercado investe muito em ciência e é inovador em si. Então, acho que, com certeza, isso que a China ensina
né, de economias planificadas, capacidade de investir altamente em ciência e tecnologia, é algo que deve ser cumprido no Brasil. Mas concordo também que as escalas são distintas, que os problemas são distintos e que a gente precisa solucionar isso a partir do nosso país e da nossa realidade. Obrigado, Amanda. Com a palavra, Ana Prestes. Certo, concordo muito com a Amanda e Hugo, e eu acho que a nossa resposta é que ela é menos técnica e mais política, porque justamente por não sermos técnicos da área, então a gente olhar o modelo da cidade esponja ou da cidade floresta, que são os modelos ou os modelos híbridos entre infraestrutura cinza, infraestrutura verde, coisa que a gente inclusive tem aprendido muito durante essas últimas semanas. Para nós é mais complicado para a gente analisar do ponto de vista técnico o que vai dar certo e o que não vai dar certo no Brasil. Inclusive, agora com a enchente no Rio Grande do Sul, eu achei muito interessante que nas redes estão proliferando ideias que as pessoas estão dando para os especialistas. Olha, por que não abre mais a passagem para o escoamento da Lagoa dos Patos, para o oceano? Ou seja, as pessoas estão também querendo dar ideias, querendo se colocar na solução do problema. Isso é uma coisa importante. O que diferencia Brasil e China, além do modelo político e da capacidade de planejamento, é uma capacidade de realização, que ela é extremamente mais acelerada do que as nossas possibilidades. Assim, o nosso contexto político, o nosso contexto administrativo, o nosso formato de Estado, o nosso formato de modelo político, aí talvez estejam diferenças talvez até maiores do que as diferenças da própria natureza, as diferenças ambientais. Eu estava acompanhando, eu quero até deixar aqui uma dica, tem um casal que é do Rio Grande do Sul, de pesquisadores que escreve e pesquisa muito sobre a China, que é o Diego Pautassi e a Isis Maia. Então, nos últimos dias, eles têm escrito também muito sobre isso. E eles falam assim, do volume de recursos que a China já empregou, mais 140 bilhões de dólares, só para se dedicar, um pouco isso que a Amanda falou, fazer pesquisa, novas tecnologias, inovação, experimentos. Eles estão fazendo uma cidade floresta experimental, plantaram 40 mil árvores, ou seja, tem uma capacidade, uma possibilidade de realização que ela é muito díspare do que da capacidade e as possibilidades que nós temos hoje no Brasil. Mas nós podemos, digamos assim, pegar o espírito da coisa, né? Você tentar avançar para um lugar em que o Estado se dedique a refletir e ter como uma das suas prioridades o enfrentamento desses desafios. O que acontece é que, e isso é possível de ser verificado nos orçamentos desses municípios que foram atingidos, do próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, e uma incongruência entre o que se produz de legislação, às vezes até do ponto de vista nacional e do estadual, em que a questão ambiental ela não é prioridade, muito antes, pelo contrário, a prioridade é fazer com que deixem de existir obstáculos ambientais, digamos assim, para o avanço de uma sanha capitalista de continuar explorando como se não houvesse amanhã, e é desse jeito que eles fazem, como se não houvesse amanhã, o solo e todos os recursos naturais que nós temos, ocasionando situações como essa que estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, Ana. Vou aproveitar que você falou de sanha capitalista, porque a terceira pergunta é a seguinte: o fato de se tratar de um modelo socialista é um aspecto que beneficia ou que atrapalha na hora de buscar soluções para questões relacionadas ao meio ambiente? Falando da China, obviamente. Vocês acham que existe hoje uma disputa entre comunismo e capitalismo também no âmbito do enfrentamento da crise climática? Com a palavra, Amanda Arumi. Bom, vou repetir que essa estrutura que traz a crise climática ela é resultado da nossa sociedade capitalista. Acho que nos últimos 30 anos, 40, que começa esse debate ambiental dentro de um marco internacional, começa a tentar criar metas para os países cumprirem,
Mas a verdade é que os países mais desenvolvidos, os países mais ricos, né, que tiveram essa transformação das suas riquezas mais aceleradas, são os países poluentes. E esses países que são ditos, né, pelo direito internacional, pelas convenções, os mais responsáveis em trazer soluções e investir dinheiro nessas soluções. Qual é o problema? Que a gente não vê isso, né? Os Estados Unidos, por diversas vezes, já saíram de acordos, acordo de Kyoto, o próprio Trump nega esses compromissos ambientais internacionais. Então, quando ele foi governo, e a gente tem que lembrar que ele pode ser presidente dos Estados Unidos novamente. Então, o capitalismo em si, essa sociedade ocidental muito baseada no consumo, já mostrou para a gente que não tem solução. Ainda mais lembrar da lógica da austeridade que tem o neoliberalismo. Então, o Brasil, com certeza, tem impacto disso, né? O que a gente tem hoje desenvolvido, tanto de preparo da defesa civil, mas quanto numa lógica científica e tecnológica, foi muito destruído pelos projetos neoliberais do Temer e do Bolsonaro. Então, a gente tem que entender isso também, que o capitalismo não dá soluções. O socialismo é uma incógnita, né? O socialismo é essa perspectiva ideológica que coloca a relação com a natureza, a relação de comunidade como prioridade, mas no socialismo chinês nós também temos uma estrutura de produção, uma estrutura de comércio e inclusive de energia na mesma estrutura do capitalismo ocidental. Então, acho que agora são desafios para o futuro, são desafios do momento em que o socialismo pode apresentar soluções e, se ele seguir, né, o seu objetivo comum, que é utilizar a ciência, a inovação, a capacidade humana para o bem comum e não para o mercado e não para o lucro, vai ter mais compromisso com essas soluções. Mas também não acho que isso seja dever do socialismo. Eu acho que a gente vive uma realidade de disputas políticas, de disputas da realidade, e o próprio capitalismo precisa se repensar. Eu até estava escrevendo aqui uma economia da vida, porque a gente conheceu na pandemia o que é a economia da morte, né? Mesmo com muitas mortes, a economia continuou. E hoje a gente tem a economia da morte, que é a economia da guerra, a economia do Biden mandando bilhões para a Ucrânia, para Israel, ao mesmo tempo que não investe nas soluções da crise climática. Então a gente precisa, de fato, seja capitalista, socialista, reformar, reestruturar as bases econômicas e não ser mais essa base econômica da destruição, que é o petróleo, a guerra, o capitalismo financeiro em si. Obrigado, Amanda. Ana Prestes, você tem a palavra. Eu vou muito na linha da Amanda, eu também pensei muito na pandemia, na questão da Covid, como um exemplo de por que um país que tenha uma orientação socialista, ou que busca o socialismo, uma transição ao socialismo, seja lá qual for a terminologia que a gente for usar, ele coloca a vida em primeiro lugar e coloca as pessoas em primeiro lugar. E isso é muito evidente em todo o trabalho que a China tem feito, em todas as críticas que possam haver, mas em todo o trabalho que a China tem feito no último período, especialmente desde os anos 80, final dos anos 70, dos anos 80 para cá. Você tirar da pobreza, da miséria, 800 milhões de pessoas, somente um projeto que realmente priorize as pessoas, a vida, isso seria impossível com um outro tipo de projeto. Então, mesmo aquela crítica que pode haver, ou já houve, de outras experiências socialistas, da burocracia, seja, até isso a China tem conseguido vencer, e exatamente o que faz com que ela esteja tantos passos à frente é a sua capacidade de realização, a sua capacidade de planejar e realmente executar,
e a sua capacidade de medir o que ela alcançou, o que ela não alcançou, refazer os planos. A gente brinca que na China, praticamente, eles podem fazer e desfazer uma cidade e fazer outra de novo em cima, e isso não é uma brincadeira, digamos assim, né? Bem entre aspas, isso é uma realidade. Na pandemia, nós também vimos isso, com a capacidade de construir hospitais, capacidade de incidir sobre, seja sobre o transporte, a mobilidade das pessoas, monitoramento, e nós tivemos experiências muito práticas, né, de como um Ocidente, digamos assim, ou um Norte capitalista lidou com a questão da vida durante a pandemia, e como outros países, não só a China, mas o Vietnã, a própria Cuba, lidou meio a um bloqueio em que não chegava nem seringa, produziu 4, 5 vacinas altamente efetivas, exitosas, que salvaram vidas. Por quê? Porque havia ali uma orientação socialista de priorizar o desenvolvimento para as pessoas, para o desenvolvimento humano, para a emancipação humana, digamos assim. Aquele mantra chinês, né, do futuro compartilhado da humanidade, ele não vem do nada, ele vem de uma orientação que realmente coloca a vida em primeiro lugar. Obrigado, Ana. Com a palavra, Hugo Albuquerque. Bom, eu acredito que se tem alguma coisa que pode dar alguma resposta para a crise ambiental, é o socialismo. O capitalismo eu duvido muito, tal como ele funciona, que ele vai dar qualquer resposta, não deu até hoje, durante muito tempo. A gente viu as potências capitalistas assumirem o discurso ambiental e não fazerem nada. E hoje em dia eles até abriram mão disso, porque parte aí da direita nem esconde, nem escamoteia isso. A postura do Trump e de outros líderes é muito clara de negar questões aí que são leis naturais, não é uma questão de conjectura nem de hipótese, são coisas que são comprovadas e são coisas até empíricas, né? De aumento da temperatura global. Mas tem um outro lado também, que é a banda liberal dos países centrais, como Biden, que não fez nada. E havia discussões aí dentro do Partido Democrata, inclusive publicamos lá pela Autonomia Literária o livro Planeta Conquistar, sobre o Green New Deal, né, o novo Acordo Verde, e GND, que é essa sigla de New Deal Verde, em inglês virou Grey New Deal, virou New Deal cinza, porque o Biden não fez rigorosamente nada. Na questão da pandemia, a gente vê isso em números. Países muito mais ricos do que a China foram profundamente incompetentes, morreu muito mais gente. Não é possível que tenha morrido mais gente na Alemanha, na França, do que na China. Isso mostra a baixíssima eficiência social. E a gente cai no nosso caso aqui, gaúcho, é uma catástrofe dupla da austeridade econômica, nessa realidade particular da dívida gaúcha, que é o elemento construído na ditadura militar, o uso da dívida gaúcha, que é uma coisa muito peculiar pelo grau de desenvolvimento gaúcho em relação à média nacional, e por isso todo mundo fala que o Rio Grande do Sul é rico, não temos por que nos importar com isso. Isso desinvestiu o Rio Grande do Sul, mas eu tenho a tese de que esse fator gaúcho sempre foi a expressão geográfica mais importante do neoliberalismo no Brasil. Deter o Rio Grande do Sul, que sempre foi a vanguarda da modernidade, não à toa Getúlio veio de lá, Brizola veio de lá, né? Quantas pessoas não vieram de lá? Dessas pessoas ligadas à modernidade no Brasil, o Jânio. Então, essa coisa não está aí à toa. E o Rio Grande do Sul era um estado para estar em emergência climática há uns 10 anos. Isso foi ignorado. Mas por que essa turma está no poder lá no Rio Grande do Sul? Porque a economia da dívida gaúcha, ela só deu uma escolha para o povo gaúcho eleger esse povo. Ou uma esquerda que bata nisso, porque o sujeito que fala que vai cortar a verba é o único projeto possível dentro dessa insanidade. E os dois pesadelos aconteceram ao mesmo tempo. E a gente tem visto isso acontecer no mundo, a gente viu recentemente no Afeganistão, a gente viu na Alemanha, as enchentes na Alemanha há poucos anos, causadas também pelas mudanças climáticas, foram piores nos seus efeitos do que o que se passou na China, e eu vejo que a China tem a possibilidade, se não sair dali, não vai sair de lugar nenhum. Duvido muito. Ok, obrigado, Hugo. Nós vamos fazer uma pequena pausa que começa com um recado curtinho, mas bastante importante,
do Breno Altman. Meu nome é Breno Altman. Eu queria convidar vocês para o segundo episódio do Café com História, que vai acontecer no dia 25 de maio, às 9 horas da manhã, um sábado, aqui na livraria Tapera Taperá, na Avenida São Luís, em São Paulo. O tema desse próximo Café com História será a história da Revolução Chinesa. Todo mundo que for apoiador do Opera Mundi, do site ou do canal, tem direito a essa inscrição. É uma atividade presencial que não será transmitida ao vivo. E cada um dos que se inscreverem poderá trazer um acompanhante. E aqueles que são membros pagantes de nosso canal no YouTube receberão esse mesmo link através da nossa comunidade naquela plataforma. Apareçam! Será um encontro presencial onde poderemos discutir a história de um dos mais importantes processos revolucionários que nós conhecemos, a Revolução. Desculpa aí, cortei aqui o microfone, mas nós voltamos. Então, participe aí do Café com História, né? E também contribua aqui com o Opera Mundi, né? E há diversas formas de fazê-lo. A primeira é através do A primeira é através do nosso site www.operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando um membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta forma são as contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando vocês assistirem os nossos programas gravados. E a sexta e última é através do Pix. A nossa chave Pix é apoie@operamundi.com.br, repetindo, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, e apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. É esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias, e ele depende da sua contribuição. Nós vamos voltar ao programa. Antes, nós vamos ler um superchat do Caê Cavalcante, que tem um pouco de relação com a quarta pergunta. Ele diz o seguinte: reter 10% de superávit primário não seria melhor para o Rio Grande do Sul do que um empréstimo de 6 bilhões do BRICS? 10% do superávit, que eu está dizendo, seria um dízimo de 70 bilhões de reais. Está aí a opinião do Caê Cavalcante, que está relacionada com a quarta pergunta, porque nós vamos falar de BRICS, vamos falar da relação de Brasil e China, né? As boas relações atuais entre o Brasil e a China, e também entre os presidentes Lula e Xi Jinping, né, além da liderança da ex-presidente Dilma Rousseff no Banco dos BRICS atualmente, poderiam ser a senha para o aprofundamento dessas relações com vistas a ter a China como parceira na construção de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas? Qual deveria também ser o papel da diplomacia brasileira nesse sentido? Com a palavra, Ana Prestes. Eu creio que sim, é um momento muito importante para trabalhar essa diplomacia entre Brasil e China. A gente está acompanhando a vinda do Xi Jinping ao Brasil nesse ano que são 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas Brasil-China, e a gente percebe que a China tem uma grande expectativa de adesão do Brasil à Rota da Seda, né? O Cinturão e Rota, Belt and Road, né? Esse grande projeto que eles têm para cooperação em infraestrutura, que já inclui muitos países no mundo. E a gente sabe que dentro do governo brasileiro há diferenças sobre adesão ou não à Rota da Seda. Resolver essa questão é parte de também azeitar melhor a relação diplomática.
entre Brasil e China. Não azeitar melhor a relação diplomática, a relação ela é ótima, mas talvez tirar essa questão do meio da sala para, inclusive, as coisas caminhem. Seguramente o fato da presidenta Dilma estar na presidência do BRICS facilitou ainda mais contato, fluxo de comunicação. Eu que estou aqui em Brasília acompanho um pouco a dinâmica das relações de cooperação e da diplomacia brasileira, especificamente com relação à China, tenho percebido isso, a gente percebe isso, que há uma intensa troca entre os ministérios que a gente acompanha mais de perto, inclusive o Ministério de Ciência e Tecnologia, onde eu estou sempre acompanhando também as ações, você percebe que há um fluxo muito forte de trocas, de encontros, essa preparação para a vinda do presidente Xi Jinping ao Brasil esse ano para participar da cúpula do G20. E há uma possibilidade que ele venha 2 vezes, uma é certa, né, que ele vem para a cúpula do G20, mas talvez ele venha até 2 vezes por conta de uma agenda também do cinquentenário. Então, está na hora de aprofundar essa relação, beber nas experiências, também fazer com que o Brasil ele possa incrementar, agregar nas cadeias produtivas, nas trocas dos produtos brasileiros, a gente sair dessa pauta primária exportadora, melhorar a nossa pauta também exportadora, melhorar a nossa conexão de infraestrutura. Eu sei que estão sendo estudados aí, por exemplo, novas rotas marítimas que liguem os portos da China a outros portos brasileiros, para além dos que já estão ligados. E a cooperação científica entre universidades, talvez a Amanda possa falar um pouco sobre isso, que é bem também a área dela, mas entre as universidades, entre os centros de pesquisa e desenvolvimento, tudo isso pode melhorar, precisa melhorar, a gente precisa aproveitar este momento de interação via BRICS, via Novo Banco de Desenvolvimento, via essas boas relações que existem hoje entre Brasil e China. Obrigado, Ana. Com a palavra, Hugo Albuquerque. Bom, acho que essa questão da nova rota da seda que a Ana colocou aqui é muito importante. Não tem por que o Brasil não aderir, até países como o Chile aderiram, né? E faz todo sentido o Brasil estar no BRICS. Olhando aqui o mapa atualizado, eu acredito que todo mundo que está no BRICS está na nova rota da seda. Eu acho que só o Brasil que não. Inclusive dos membros atuais, né? Aí Emirados Árabes, né, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, além da Rússia, Brasil e Índia que não estão, basicamente. E o Brasil, claro, tem uma relação bem mais amistosa com a China do que a Índia. Eu acho que o empréstimo do Banco do BRICS foi fundamental, foi aí a equipe liderada pela presidenta Dilma, que tem também entre as pessoas que compõem lá o professor Jabbour, merece aqui um elogio, porque eles injetaram uma liquidez que o Rio Grande do Sul precisa. O tamanho da destruição e do prejuízo lá é enorme. A destruição do capital físico, né? E o impacto disso na economia brasileira. Isso custou caro. Agora, é claro, o Brasil vai precisar criar um regime diferenciado para a recuperação do Rio Grande do Sul. Nós não investimos, como os nossos camaradas cubanos, em medicina preventiva. Agora a gente vai ter de fazer medicina curativa mesmo, no que diz respeito à realidade do Sul. Então, essa iniciativa do Banco do BRICS é importante, mas é começo de conversa do que o Brasil vai ter de investir ali. E não adianta, assim, num segundo momento, endividar o Sul. O Brasil vai ter de discutir isso. O Rio Grande do Sul, ele é muito importante. Se o Rio Grande do Sul permanecer destruído por muito tempo, de novo, a gente vai ter problema inflacionário. Para resolver o problema inflacionário, tem de importar arroz, por exemplo, dentre outras coisas, o que mexe com a balança comercial. É o quarto PIB do Brasil, não é? É como se na Europa houvesse um colapso na Itália inteira, na Espanha inteira. Não tem como passar por isso sem enfrentar. Então, sim, uma coisa muito importante que o Banco do BRICS fez. Porém, isso necessita uma série de outras medidas conjugadas do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do Pacto Federativo, do ponto de vista financeiro para o Estado do Rio Grande do Sul.
A gente não pode perder o quarto PIB da federação desse modo. Acho que a gente brincou com fogo durante muito tempo. Acho que o Estado brasileiro foi inconsequente em relação à questão do Rio Grande do Sul. E a gente está pagando o preço dessa inconsequência. Estamos pagando também o preço de uma inconsequência ambiental. E a gente vê o primeiro sintoma. Muita gente achou que era brincadeira e histeria, está aí. Mas é também conjugada a questão ambiental, um problema de ordem financeira, um problema de ordem fiscal, um problema de ordem de investimento e um problema federativo. Obrigado, Hugo. Amanda Arumi, você tem a palavra. Obrigada. Bom, acho que essa relação entre China e Brasil é fundamental, tanto na cooperação dentro dos BRICS, mas uma cooperação financeira que a gente também já vê, mas acho que é fundamental ainda na governança global. O Brasil precisa ser essa voz da defesa de transição energética, de repensar a relação do meio ambiente e do desenvolvimento, porque nós temos condições disso, temos condições da nossa variedade de energia, temos a imensa Amazônia e a responsabilidade também de debater meio ambiente da Amazônia. Então, o Brasil precisa liderar essa governança que hoje está muito frágil. Então, a gente relembrar os acordos descumpridos, o acordo de Quioto, o debate da Rio 92 já alertava para essa questão do aquecimento para mais de 1%. Então, não é uma novidade. O que agora nós, brasileiros, demos de cara é com a consequência de um alerta que até era muito questionado pelos chamados negacionistas científicos, que não deixam de existir e que se traduzem numa força política da extrema-direita, do bolsonarismo. Então, a gente tem um debate tanto político do que vai ser construído para solucionar internamente, quanto internacionalmente. Eu falei já sobre, talvez o Trump ganhe, então o Trump é um negacionista científico, é alguém que não acredita na necessidade de governança global. E não só governança global, a gente tem que começar a pensar nesses fundos internacionais. A gente tem o Fundo da Amazônia, que também é pouco prático para a construção de soluções. Então, o espaço internacional, esse debate do meio ambiente, infelizmente, apesar de acontecer na agenda, não tem um pragmatismo, não tem o que a Ana falou, que é a capacidade prática de realizar que a China tem internamente no seu país. Então, para o Brasil, eu acho que nós deveríamos apresentar como uma liderança e uma liderança da América Latina, porque a gente está falando da mesma região. Como o Hugo disse, o tamanho do Rio Grande do Sul podia ser um país latino-americano, poderia acontecer essa catástrofe ambiental na América Latina em si, e temos esse risco. Então, a coordenação e a capacidade de liderar junto com outros países importantes, aí eu destaco o Gustavo Petro, na Colômbia, que tem um debate politicamente avançado, mas também muitas dificuldades de colocar em prática. Precisam estar na nossa agenda. Então, repensar o financiamento, a estrutura política internacional, né, de governança global, e entender que é uma disputa interna também contra o bolsonarismo. Então, quando a gente fala de Israel, a gente está dentro de um debate doméstico. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está dentro de um debate doméstico também. Então, a nossa disputa de governabilidade, ela passa em debater com a sociedade as mudanças climáticas do Brasil. Obrigado, Amanda. Vamos para a nossa última pergunta, né, que vai tocar num tema que nós precisamos tocar, apesar de muitos aspectos positivos que nós falamos sobre a China a respeito do enfrentamento às mudanças climáticas nas perguntas anteriores, né? Mas nós precisamos falar também daquelas críticas, né, dos grupos que consideram a China como um dos países mais poluidores do mundo, né? E um problema na luta contra as mudanças climáticas devido à sua alta emissão de poluentes, que é a mesma crítica que se faz aos Estados Unidos e aos países europeus, é bom que se diga, né? Como vocês avaliam essas críticas e essa possível contradição chinesa? Aliás, é realmente uma contradição?
Com a palavra, Hugo Albuquerque. Não acho que seja, quer dizer, contradição mas em outro sentido, né? Não é uma incoerência aí. Primeiramente, a gente tem de pensar o que é a poluição chinesa per capita, da população chinesa. Não dá para comparar também a China. Na história da humanidade, de 1850 para cá, a China é o segundo país que mais poluiu, mas os Estados Unidos é o primeiro, mas a população americana sempre foi menor que a chinesa. Começa por aí. Segundo, que, claro, a China, para se desenvolver, ela se prestou a abrir o país para indústrias, inclusive americanas e europeias, que foram para lá por conta do custo-benefício da mão de obra. E quem consome? O que a China fez durante muito tempo? Exportou para os Estados Unidos e para a Europa. Se tem excesso de produção na China, é porque tem excesso de consumo nos Estados Unidos e na Europa também. Claro que a China, nesse sentido, ela é parte do problema, como o Brasil é parte do problema. Só que a China tem tentado ser uma solução. Ela tem investido pesado em questões como fusão nuclear no futuro. Não adianta dizer, o petróleo é ruim, é horrível, tá, mas qual é o jeito tecnológico? Só que muitos países não investem porque não têm condições ou porque não querem, mas o petróleo, além de ser uma realidade em termos tecnológicos, é também uma realidade em termos financeiros. O dólar é o dólar porque ele compra o petróleo. O petróleo, além de ser um item energético, uma commodity vital, ele é um elemento financeiro também. E a China, por ser uma economia socialista, ela consegue contornar o que seriam esses interesses privados de curto prazo, fazer uma coisa um pouco diferente. E ela tem tentado. E aí, claro, eu acho que vários governos chineses podem não ter tentado o suficiente. Não acho que Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao foram bem nessa questão, mas abriram, levaram em consideração isso. Agora, a gente precisa fazer um recorte histórico e valorizar o que foi feito no governo do presidente Xi Jinping para cá, que é muito valoroso. Eu não vejo nenhum outro líder de país importante liderando algo do tipo. Então, estou até me repetindo, mas a gente precisa ter isso claro na nossa cabeça. Que a China tem problemas, mas vamos lá, vamos calcular o que é por cabeça, para onde que vai essa produção, de onde é que são essas empresas. É uma discussão global, mas eu não vejo nem de longe a China como essa grande vilã, mas ela é transformada numa grande vilã, né? Como se problemas que são mundiais, problemas do mundo que existem na China, fossem problemas chineses exclusivamente. E a gente não consegue ver, por exemplo, o que é o fracasso de políticas ambientais de governantes que são colocados como a turma do bem, como Macron, como Biden, né? A gente vê muito mais notícias sobre um suposto fracasso de um país que lidera a questão dos carros elétricos, energia solar, e a gente não discute o fracasso retumbante do Joe Biden. O que o Joe Biden entregou em matéria de política ambiental? Eu gostaria de saber. Eu acho que esse é o meu ponto. Obrigado, Hugo. Amanda Arumi, você tem a palavra. Bom, acho que é contraditório, mas tão contraditório quanto a relação de todos os países com a sua produção, então não é algo exclusivo da China. A China chama atenção porque ela teve esse processo de crescimento industrial, tecnológico acelerado, e aí a gente já sabe das questões das disputas econômicas e políticas entre China e Estados Unidos. O que eu acho que a gente precisa entender? Que essa agenda verde, essa agenda global, que tem um fundo verdadeiro, cientificamente comprovado, que são as mudanças climáticas, elas são constantemente utilizadas e manipuladas para disputas eleitorais. Então, até no Roda Mundo, eu e a Ana estavam lembrando que o tema do Biden era a agenda verde, né? o New Green Deal. Então, assim, ele utilizou essa pauta para o debate eleitoral e, quando ganhou, fez totalmente o contrário. Ele colocou o dinheiro dos Estados Unidos na mais tradicional e famosa guerra bélica e disputa de petróleo. Então, isso é uma realidade dos Estados Unidos, da estrutura mundial. E a China,
ela, querendo ou não, ela está relacionada com a produção mundial. A China ela não produz só para ela, né? Ela produz para o mundo. Então, ela tem esse processo tecnológico do mundo. Então, tem uma demanda do mundo para a China ser isso, ser essa economia. O que eu acredito? Eu acredito que a China tem disposição para mudar, né? Pela sua filosofia, pela sua ideologia, por compreender que é uma sociedade que tem essa capacidade de Estado, de planejamento, é um país que se mostra disposto a investir em ciência e tecnologia, a pensar nas soluções desses danos e a cooperar internacionalmente. É suficiente? Por enquanto, não é suficiente. Hoje a gente não vê um grande fundo ambiental, a gente não vê uma reunião de fato, uma COP de fato que seja cumprida. Acho que a COP de 21 tinha um acordo de diretrizes a serem cumpridas e não foram cumpridas. Então, assim, o discurso político de chegar na COP e defender uma agenda verde é algo que existe. Agora, os países estão realmente repensando sua estrutura econômica, social, para se alinhar a essa agenda verde? Não. E, muitas vezes, a agenda verde, como discurso, como política, assim como os direitos humanos, também são deturpados para ter a disputa política. Então, qual que é o discurso construído? A China é quem polui o mundo. Então, como se a China fosse responsável por todo esse processo de aquecimento global, que não é fato. A gente pode dizer, o modelo de produção do capitalismo, de consumo atual da humanidade, que está incluso a China e o papel da China, tem levado ao aquecimento global e às nossas crises. Mas colocar a culpa na China, utilizar organismos internacionais para que a agenda do meio ambiente dispute com a China, isso, na verdade, é mais uma narrativa do Ocidente e dos Estados Unidos muito constante. Obrigado, Amanda. E com a palavra, Ana Prestes, para a gente poder encerrar o programa. Eu sigo na mesma sequência do Hugo e da Amanda. Pegar esse finalzinho da fala da Amanda, de criminalizar, demonizar a China como uma grande poluidora, é da mesma família de falar, de estar matando não sei quantos mil palestinos neste momento lá em Gaza e falar que o problema de direitos humanos do mundo está na China, né? Então, é mais ou menos a mesma lógica, né, de tentar voltar a China como a grande vilã. Inclusive, nessa última ida agora do Blinken, para onde que o Blinken estava? Ele esteve na China e depois saiu da China, foi para a Europa. Kiev. Onde foi? Ele foi para Kiev. Kiev, exato. Lá em Kiev, ele nominou de novo todo o eixo do mal e falou que a Rússia estava recebendo armas da China e embolou tudo, porque eles estão no período eleitoral e também precisam refazer as conexões desse eixo do mal, né, que eles vendem aí para o mundo, que está o Irã, está a China, está a Rússia, e agora estão acusando a Índia também de estar aderindo aí ao eixo por causa das negociações, contratos com o Irã, etc. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque existe um problema, vários países que são altamente poluentes, a China é um país poluente, mas estou muito de acordo com o que diz o Hugo. Logo no começo, acho que na primeira questão o Hugo já falou como os países que se desenvolveram e que têm grandes parques produtivos chegaram neste lugar. Tem essa questão. Mas a China tem assustado também os Estados Unidos, porque tem investido muito em inovação, em tecnologia, produção de novos tipos de materiais, que se pode dizer materiais dentro de uma economia verde, digamos assim, falando em termos bem abstratos do que seria uma economia verde, mas são os materiais do futuro ou novos tipos de matéria-prima, novas formas de transformação da matéria-prima para a geração de equipamentos, etc. Eles têm investido muito nessa área, fora todas essas inovações que nós já falamos aqui
da cidade esponja, cidade floresta, essa infraestrutura híbrida, infraestrutura cinza com infraestrutura verde, ou seja, eles têm investido muito nessa área. E eu vi também um sistema de monitoramento que eles têm, que é algo novo, recente, e que eles têm sido muito acurados, muito dedicados nesse monitoramento, que é exatamente para ver a questão da densidade da atmosfera e da poluição atmosférica. E eles, o que a gente escuta é que eles têm sido bastante duros com indústrias e com as próprias prefeituras para seguirem as metas aí de redução. Então, é um grande país com um enorme potencial, um enorme desenvolvimento e que tem incomodado muito, e por isso também precisa ter essa narrativa que encaixa, né? O grande poluente, o grande violador de direitos humanos, onde não tem democracia, essas coisas tudo. Obrigado, Ana. Obrigado também ao Ivo Miranda Gomes, que mandou um superchat para nós, dizendo parabéns, camaradas, live nota 10. Valeu aí, Ivo, pela contribuição. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje nós conversamos com a Ana Prestes, com o Hugo Albuquerque e com a Amanda Arumi. Muito obrigado aos três e muito obrigado a todos os que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Obrigada, tchau.